Boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite. É com enorme alegria que nós estamos aqui hoje pela primeira vez no perfil do Espiritismo Consolador. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ivete. Boa noite, Fátima. Sejam muito bem-vindos para essa noite de estudos, para essa noite de oração, juntos, conectados, num só sentimento, numa só vibração de paz, de harmonia. Boa noite, Lude. Boa noite, José Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje pela primeira vez no perfil do Espiritismo Consolador, a convite da nossa irmã Nedina. Muito obrigada, Nedina, pelo convite que nos proporcionou estar aqui para esse estudo desse tema tão importante, tão atual e que mexe tanto com todos nós. Boa noite, Daniele, André Luiz. Muito boa noite a todos aqueles que estão chegando e que escolheram estar aqui conosco essa noite para uma noite de estudos. Peço a vocês agora que fechem os olhos, se possível vá para um lugar confortável, tranquilo, respirem fundo, agradecendo por mais um dia de muito trabalho, pedindo a proteção dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães, para mais uma noite de estudos, de muito aprendizado, que possamos sentir essa conexão profunda, aprender os ensinamentos de Jesus Cristo, da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que tanto nos orienta. Pedimos a proteção dos mentores espirituais, para que nos intua e que eu fale exatamente o que você precisa ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos aqueles que chegaram depois, Eliane. Como eu disse, o tema da noite é o capítulo Melancolia, que é o tópico 25, que está inserido no capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos. Esse tema que é tão atual e que todos nós estamos muito nesse momento de pandemia, nesse momento em que todas as pessoas estão muito desesperadas, aflitas, por diversos motivos, sejam financeiros, seja em virtude do isolamento, com medo do futuro, com receio, são tantas incertezas. Então esse tema é muito atual, como todos os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que vem a ser melancolia? A melancolia é uma aflição, por isso ela está inserida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E é uma grande tristeza, um desencanto, uma depressão. Uma pessoa melancólica, ela perde a vontade de viver, se sente oprimido, uma tristeza profunda, intensa. E muitas vezes essa melancolia, ela começa quase imperceptível e vai se apoderando do nosso coração, levando a pessoa a ter uma amarga existência, não ter sentido, não ver sentido na sua vida. E essa melancolia, ela pode virar uma doença. Ela leva, muitas vezes, a casos extremos, à depressão e até mesmo ao suicídio, se não combatida. Por isso, essa necessidade do debate e de buscar ajuda, ainda no início. Mas nós temos a melancolia, ela é um efeito. E todo efeito tem uma causa. E sendo a melancolia uma aflição, nós temos que buscar as causas dessas aflições.
Nós estudamos lá no capítulo 5 que as causas das aflições, que as aflições podem ter origem em vidas pretéritas, passadas, como as obsessões, e muitas vezes nós não podemos evitar essas causas pretéritas. Mas as aflições também podem ser originadas por causas presentes, por atitudes nossas praticadas nessa vida, nessa existência. E as causas atuais das aflições são consequência do nosso caráter e da nossa conduta. Nós, muitas vezes, somos os causadores das nossas aflições, com as nossas atitudes, com os nossos excessos. Cada atitude nossa, por menor que seja, gera uma consequência. É a lei da ação e reação. Os sofrimentos são uma consequência das nossas atitudes, uma advertência de que nós erramos. Eles nos dão a experiência. Então, quando nós sofremos as consequências das nossas atitudes, é um sinal de alerta, de que nós devemos muitas vezes mudar essas nossas atitudes, repensar o nosso modo de viver. Muito boa noite, Nedina, a todos aqueles que chegaram depois, Estela, Carmen, sejam todos muito bem-vindos a essa noite. Então, como eu disse, nosso tema é melancolia e as causas das aflições são originadas pelas nossas atitudes, atitudes originadas das nossas condutas, do nosso caráter. Então, nós temos a mania de nos vitimizarmos, colocar as causas do sofrimento como sendo as outras pessoas. E não, nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Nós somos os verdadeiros artífices da nossa vida. Tudo que acontece é consequência de atitudes praticadas por nós mesmos. E sendo a melancolia uma aflição, nós precisamos buscar as causas da melancolia. O que origina essa tristeza profunda, essa depressão, essa ansiedade? Nós podemos citar 5 causas. São só exemplos de causas, de atos praticados por nós e que causam essa tristeza profunda. A primeira que nós podemos citar é o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa ambição exagerada. Durante nossa vida toda, nós buscamos muito o ter, em detrimento do ser. Essa busca incessante pelo ter o melhor carro, ter mais fama, ela gera uma insatisfação permanente, porque nunca nós teremos o suficiente para nos satisfazermos. Nunca teremos. Se nós compramos um celular hoje, amanhã já sai uma de melhor marca. Se nós compramos um carro hoje, amanhã já tem outro. Então isso gera uma insatisfação permanente. E outra causa também de melancolia, de tristeza, é a busca pela felicidade. Nós antigamente a gente simplesmente vivia as nossas vidas sem preocuparmos com as outras pessoas. E hoje, não sei se porque pela divulgação, pela propagação das redes sociais, nós temos nos comparado muito às outras pessoas. Muito. Todas as pessoas nas redes sociais são ricas, são bonitas e são felizes. E nós ficamos nos comparando às outras pessoas. E muitas vezes condicionamos a nossa felicidade a eventos externos e a pessoas. Então, muitas vezes nós falamos, eu vou ser feliz quando eu conseguir viajar para a Europa. Eu vou ser feliz quando o meu marido me tratar melhor. Quando eu comprar uma casa. Então, sempre condicional, sempre condicionando a nossa felicidade a eventos externos e a outras pessoas. Esquecendo que a felicidade é um estado íntimo, que a felicidade está dentro de nós.
não está condicionada a eventos externos. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Então, isso tudo gera uma frustração muito grande, porque nós sempre ficamos nos comparando às outras pessoas. Nós vemos um casal de amigos felizes no Facebook, no Instagram, e esquecendo que também, todos eles também têm momentos difíceis, têm momentos de frustração, de brigas, de animosidade. Então, nós temos que parar de nos compararmos às outras pessoas. Sempre parar de nos compararmos, porque a felicidade é algo interno. A fortuna, a juventude, o poder, nada disso nos traz felicidade. Isso é comprovado pela quantidade de pessoas ricas, jovens, poderosas e que buscam um alento nos vícios, nas drogas, são depressivas. Então isso vem nos comprovar que a nossa felicidade não pode ser condicionada a algo externo, a dinheiro, a poder, a fama, a trabalho. Isso tem que nos acrescentar. Mas nós não podemos condicionar a esses eventos, porque esse materialismo, essa busca incessante pelo ter, ela é angustiante e ela é inalcançável. Se nós estivermos tranquilos, nós podemos estar em qualquer lugar que nós estaremos em paz, nós estaremos felizes. E em contrapartida, se a gente estiver infeliz, insatisfeito, a gente pode estar em Paris, pode estar no melhor resort do mundo, que nós estaremos infelizes e que nada terá graça. Então essa busca incessante pela felicidade, essa comparação com as outras pessoas, nos traz angústia, nos traz ansiedade e nos traz a melancolia. Outra causa que gera muita melancolia também é o estilo de vida moderno. Essa rotina acelerada, estressante, sem tempo para nada, sem tempo para os filhos, essa falta de tempo para o lazer, falta de tempo para cuidar da gente, para estar com as pessoas que nós amamos. Então isso tudo leva a uma angústia, a uma depressão. Nunca se teve tantos casos de depressão, de ansiedade em crianças, em adolescentes, porque há uma pressão muito grande por ter, por possuir. Tem que estudar muito, porque tem que ser o melhor profissional, esquecendo dos valores morais que nós tanto buscamos na doutrina espírita. Por isso a importância da evangelização nas crianças, para eles pararem de se compararem, que cada um, entendendo que cada um é um ser único, com valores, com qualidades diferentes das outras pessoas, mas nem por isso menos importantes, com menos atributos. Em contrapartida a esse estilo de vida moderno, nós podemos citar agora, com a pandemia, o isolamento. O isolamento tem causado uma angústia profunda, uma tristeza profunda nas pessoas. A pandemia transformou os nossos hábitos, as nossas vidas, restringiu de certa forma a nossa liberdade. E muitas pessoas, principalmente os idosos que eram ativos, saíam para fazer compras, irem ao supermercado, ao banco. Eles estão isolados em casa, tendo contato com o mundo exterior, às vezes somente pelo celular, pelo computador, ou às vezes nem isso. Isso tem gerado uma melancolia, uma tristeza profunda nas pessoas. Eu conheço uma senhora que já emagreceu mais de 10 quilos depois dessa pandemia, porque os filhos deixaram de visitá-la. Então, a pretexto de protegê-la da pandemia, os filhos estão deixando de visitar os pais.
E essa pessoa, essa senhora que eu conheço, ela tem dificuldade para se comunicar, ela tem problema de audição, então ela não consegue se comunicar através do celular. E isso tem gerado uma insatisfação muito grande, não é só nela, isso é generalizado. Muitas pessoas, muitos filhos estão deixando de visitar os pais e isso tem causado uma angústia profunda neles. Então, claro que a gente tem que ter os cuidados necessários, a gente tem que cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos avós, tomando todas as medidas de prevenção indicadas pelas autoridades, mas não nos esquecendo que os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas precisam, sobretudo, de carinho, de cuidado, de atenção, porque essa doença começa como uma angústia, como uma tristeza, mas o tempo vai se passando, já são quase 6 meses de pandemia, de isolamento. Então isso pode gerar uma depressão profunda no idoso. Então tenham muito cuidado, visitem, dê atenção, mantenham uma certa distância, vão de máscara, usem álcool gel, mas não deixe de visitá-los. Não isole, não deixe esses pais, esses avós abandonados, porque o que eu vejo muitos estão abandonados. E esse isolamento também, ao lado desses idosos que estão isolados, também teve a questão da mudança de hábito na forma de trabalho, o home office, o trabalho em casa. Então, antes o que era exceção tornou-se a regra em muitos tipos de trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho no fórum, tornou-se a regra esse trabalho em casa. Isso tem gerado uma insatisfação grande. Muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para esse trabalho em casa, lidar com os filhos não tendo aulas, com o trabalho em casa. Muitas vezes você não tem um local separado, isolado para esse trabalho, e são muitas atividades e são muitas atribulações. Então, essa pandemia trouxe com o isolamento várias novidades e várias mudanças de hábito que nós temos agora que procurar ajuda e meios de tranquilizar e de melhorar a nossa vida, conviver com essas mudanças, com o novo normal. Então, a par também desse isolamento, nós temos também a ociosidade, principalmente entre jovens. Gastamos muito tempo com futilidades, com redes sociais, com séries, com televisão. Estamos nos esquecendo que o tempo é um recurso finito, ele não volta. Então, às vezes, um jovem fica 5 horas assistindo uma série, principalmente agora que as aulas estão virtuais, então tem essa flexibilidade. Crianças também, muito tempo em redes sociais, muito tempo com futilidades e nos esquecendo que o tempo não volta, que o tempo é finito e que nós devemos aproveitar muito o nosso tempo com atividades que nos edificam, que nos tornam melhores, que nos ajudam, não que regridam a nossa evolução e o nosso melhoramento. Então, essas são apenas exemplificações de 5 causas, de 5 atitudes nossas que geram essa melancolia, esse estado de tristeza, esse estado de depressão que tanto assola a nossa sociedade, que é outra pandemia que nós devemos combater de todas as formas. E são só algumas dicas que eu trago aqui de formas de combater essa melancolia. De forma nenhuma está em ordem de importância. Mas o primeiro fator que nós devemos observar é identificar a causa. Como pensar, analisar o que causa essa melancolia em nós? O que tem causado essa tristeza, essa depressão? Qual o agente causador dessa melancolia? Para que a gente possa, o mais rápido possível, erradicar, atacar a raiz desse problema, solucionando. E eu indico pegar um papel e elencar
ir lá no seu íntimo e pensar: o que tem me causado essa tristeza? O que tem me causado essa melancolia? Será que é a minha ganância? Será que é esse isolamento? O que eu posso fazer para melhorar? Se for o isolamento, se eu estiver muito em casa, eu posso sair para fazer uma caminhada, que seja numa estrada, que seja no local mais ermo, numa praça, em um horário que não tem muito movimento. O que eu posso fazer para melhorar? Então, a gente tem que identificar a causa desse problema para a gente atacar o problema e tentar solucionar esse problema. A Fátima está falando que pode ser mais de um ao mesmo tempo, são várias, por isso que a gente tem que cada um analisar, pegar um papel e analisar mesmo lá no seu íntimo, no seu coração, o que te afeta, o que te causa tristeza. Outra forma de atacar esse problema é a autocura. E a autocura, primeiro, através do estudo. O estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo e, consequentemente, dos seus ensinamentos valorosos à nossa vida, contribui sobremaneira para atacar os problemas, essa angústia, porque nós vamos entender o que acontece conosco. E através do estudo, a gente busca o autoconhecimento. Que o autoconhecimento é a aplicação da teoria, do estudo, à prática. Você vai se autoconhecer, conhecer as suas inseguranças, as suas fraquezas, as suas limitações, e isso possibilita a nossa reforma íntima, que é o que nós procuramos, principalmente que nós que conhecemos a doutrina espírita, frequentamos uma casa espírita, é o que nós almejamos, essa reforma íntima, essa mudança, essa evolução, essa busca constante pelo melhoramento. Então, através do estudo, o estudo possibilita o autoconhecimento, que possibilita essa reforma íntima, e através do estudo do autoconhecimento, da reforma íntima, nós podemos nos curarmos. A autocura, com a mudança de comportamento, com a mudança de hábitos, ressignificando, dando novo significado aos fatos que acontecem na nossa vida, mudando a nossa forma de viver. Outra dica importante é a respiração consciente. A respiração consciente, ela é indicada, às vezes até no início a gente pensa que é uma coisa muito simples, mas que dá um efeito magnífico. A respiração, ela é indicada e utilizada na meditação, no Pilates, e ela acalma a nossa mente. Porque nós fazemos tudo no piloto automático, nós tomamos café sem prestar atenção, almoçamos sem prestar atenção no que nós estamos comendo, e a respiração consciente, ela interrompe esse processo de pensamento contínuo. E a mente, às vezes no passado ou às vezes no futuro, ela volta para o presente. Você para de pensar no futuro ou no passado e pensa no presente, presta atenção no que está fazendo naquele momento. Outra dica importante também, a quarta dica, é fé. A fé, ela não conhece barreiras. E a fé, ela tem um poder extraordinário. Jesus dizia: vá e não peques mais, a tua fé te curou. Isso quer dizer que Jesus atribuía a cura, os milagres, à fé que a pessoa possuía. Então, a fé nos cura. A oração nos conecta com Deus. Então, se nós estamos em um momento triste, cansada da vida, de todos os problemas, vá para um lugar tranquilo. Procure um lugar que você possa se conectar com Deus, que seja o banheiro da sua casa. Tem muita gente que fala: Nívia, mas eu não tenho um lugar tranquilo, eu não tenho paz em lugar nenhum. Tem gente que fala isso. Que seja o banheiro, que você vá para um lugar e se conecte com Deus, se conecte com os seus anjos guardiães, com aqueles espíritos protetores
que te induzem, que te orientam, peçam orientação para aquele problema que eu tenho certeza que solucionará. Isso é um valiosíssimo poder. A oração, a conexão com Deus e o evangelho no lar. Eu imagino que muitos de vocês, você que está aqui nos assistindo, tem esse costume, esse hábito de fazer o evangelho no lar. Se você não tem esse hábito, comece essa semana. Separe um dia, um horário e comece a fazer o evangelho no seu lar. Você vai ver como isso é transformador. Transforma vidas, transforma o ambiente, transforma a vizinhança, transforma o seu trabalho. Você se modifica e é um momento que você separa de conexão com Deus. Então a orientação é fazer uma vez na semana com a família. Mas se você sentir necessidade, faça todos os dias. Faça à noite, faça de manhã ao acordar. Mas separe um momento de acordo com a sua necessidade para se conectar com Deus. Não deixe de se conectar com Deus, porque isso vai te possibilitar a cura desse problema que você está, dessa angústia, desse sofrimento. Outra dica é estabelecer metas alcançáveis. Nós temos a mania de estabelecer tantas metas, às vezes até mentalmente, e muitas vezes nós não conseguimos cumpri-las. E isso gera uma insatisfação, uma melancolia, uma tristeza e uma frustração muito grande. Então estabeleça metas que você consiga cumprir. Eu tenho certeza que aqui no final do ano todos nós estabelecemos metas inalcançáveis para esse ano de 2020. E Deus nos mostrou que a nossa vida é imprevisível. A partir de março tudo mudou, os planos mudaram, nós não conseguimos viajar. O nosso trabalho está diferente, o lazer está diferente, então tudo mudou. Então estabeleça metas que você consiga cumprir, metas alcançáveis, para que você não se frustre, para que você tenha paz de espírito. Outra questão, outra dica que a gente dá é a empatia. Muitas vezes nós sofremos muito por atitudes das outras pessoas, por atos praticados pelas outras pessoas. Nós queremos muito que as outras pessoas sejam como nós, que elas ajam como nós, que elas pensem como nós. Então a prática da empatia, ela ajuda muito na compreensão do outro, pois a empatia é se colocar no lugar do outro. Pensar como se fosse o outro é um ser único, o outro tem vivências diferentes, tem experiências diferentes e nós não podemos obrigá-lo a agir como nós. Então a prática da empatia é uma dica importantíssima. A partir do momento que nós buscamos entender as outras pessoas, entender as atitudes das outras pessoas, nós passamos a compreender e a aceitar e tolerar mais o que nos acontece. E isso nos tranquiliza, nos traz paz. Porque a partir do momento que a gente entende as outras pessoas, a forma de agir das outras pessoas, a gente para de melindre, de sofrer por qualquer coisa. E alguma coisa que te ofenderia há tempos atrás, com o exercício da empatia, você não vai sofrer tanto mais por aquilo. Você vai deixar para lá simplesmente. Então nós temos que aprender a mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, pensamento positivo, para que a gente leve uma vida mais tranquila, mais calma e saia desse estado melancólico. E duas virtudes são extremamente importantes nesse momento que estamos vivendo, principalmente, que é a resignação, que é sofrer sem queixas, aceitar com submissão os sofrimentos da vida, não ficar se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que comigo? A gente tem a mania, né, a pretensão de falar isso, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanto bem, eu frequento a casa espírita, eu sou trabalhadora do centro, por que isso está acontecendo comigo? E esquecendo que tudo tem um propósito.
Nada na vida é por acaso. Então, ao invés de se perguntar por quê, se pergunte o que esse estado melancólico tem para me mostrar. O que essa aflição está querendo me ensinar? Muitas vezes, uma aflição vem para nos fazer parar, refletir a vida que estamos levando para mudarmos nossas atitudes. Muitas vezes ela vem como um alerta para nós cuidarmos da nossa saúde física, mental, espiritual. Muitas vezes vem uma aflição para conectar uma família que estava desunida. Então os problemas são alertas. E essa é a importância da resignação. E a resiliência também está intimamente ligada à resignação, que é essa capacidade de parar, analisar e retomar o caminho, mas com a dor não como fonte de sofrimento, mas como fonte de crescimento. A dor vai te fazer evoluir. A dor é inerente ao ser humano, a nós que estamos aqui matriculados nesse planeta Terra, que é um planeta escola. Nós estamos aqui para evoluir. E as experiências, os sofrimentos, faz com que nós melhoremos. É um sinal de alerta. Até a dor física é um sinal de alerta. Muitas vezes nós sentimos uma dor para que nós saibamos que tem que procurar o médico, que há algo errado no nosso corpo. A febre também é um sinal de alerta de que algo tem uma inflamação, alguma infecção, algo nesse sentido. Então está comprovado cientificamente que o paciente que age com resignação e resiliência, ele tem maior chance de cura. Então essa é a importância da mudança de foco, mudança de pensamento. Focar no positivo. Focar na dor não como fonte de sofrimento, não ficar se lamentando, mas procurar o que essa dor, esse sofrimento, essa angústia tem para te mostrar, tem para te ensinar. Até a nossa respiração, se ela fosse um estado contínuo, a gente não sentiria. Precisa da falta de ar para a gente sentir a nossa respiração. Essa é uma analogia que pode ser feita com a dor. Nós precisamos muitas vezes da dor para dar um saculejo, para a gente acordar, para a gente dar valor nas outras pessoas, para a gente dar valor na família, para a gente ser menos melindroso, para a gente ter mais empatia. E outra questão muito importante que ajuda demais é a prática da caridade. A prática da caridade, não só no seu aspecto material, que essa é a mais fácil, mas no seu aspecto moral, para enfrentar esses problemas com mais sobriedade, porque a partir da prática da caridade você vê que os outros também têm problemas, porque nós nos vitimizamos muito, é a vitimização. Nós muitas vezes achamos que só nós temos problema. E a partir do momento que você vai num hospital, você vai num asilo, você vai ajudar, que seja na sua casa espírita, você vai ver que existem pessoas com problemas muito maiores do que os nossos. E isso ajuda demais nesse enfrentamento dessa angústia, desse sofrimento, de tudo que nos aflige. E além de tudo isso que eu falei, da empatia, do pensamento positivo, da resignação, da resiliência, de tudo isso, é claro que tem que ter um tratamento interdisciplinar. Esse tratamento interdisciplinar com psicólogo, terapeuta, atividade física, o estudo da doutrina espírita ajuda demais, como eu já disse, nesse enfrentamento. O autoconhecimento, que leva a nossa reflexão, a nos conhecermos, a verificarmos dentro do nosso íntimo o que nos aflige, quais são as nossas limitações, o que eu preciso melhorar, a minha insegurança. Muitas vezes nós temos muitas inseguranças e isso nos impede de progredir, de evoluir. Também
o acompanhamento médico. Quando a melancolia se torna uma doença crônica e avança para a depressão, é necessário o acompanhamento médico, muitas vezes com medicamentos. Mas só o medicamento, em contrapartida, não soluciona esse problema, que muitas vezes é psicológico, que é mudança de hábito. Então, tudo isso é mais triste demais. Pratique a caridade moral. Ouça, ajude essa pessoa, acompanhe ao médico, mostre boas palestras. Temos palestras maravilhosas na internet. Então, isso tudo nos mostra, esse estudo dessa noite nos mostra que nós somos os artífices da nossa vida. Nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece, todo efeito tem uma causa, e a melancolia é ocasionada por atitudes nossas, derivadas do nosso caráter e da nossa conduta. Eu sei que não é fácil, de maneira nenhuma é fácil, ninguém falou que seria fácil esse enfrentamento, mas nós precisamos ter fé e seguir essas orientações de conexão com Deus, de empatia, de resignação, de resiliência, e buscar o estudo da doutrina espírita, seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, seguir o seu exemplo, que foi sempre pautado na lei de amor e de caridade. Esses são os nossos ensinamentos extraídos desse estudo dessa noite. E eu convido a você agora a parar e analisar no fundo do seu coração. Pegue um papel e anote o que está te trazendo essa angústia, esse sofrimento, essa melancolia, essa tristeza. Qual a causa desse aperto no seu peito? E busque maneiras de mudar o rumo da sua vida. Saia da rotina, faça algo diferente que você desejava há muito tempo e às vezes não teve oportunidade de fazer. Dedique-se a quem realmente importa. Verifique na sua vida as pessoas que são importantes e separe tempo para elas. Cuide de você, faça atividade física, pratique meditação, leia bons livros. Tem tantos livros maravilhosos, só Chico Xavier tem mais de 400 livros maravilhosos, que cada frase traz um ensinamento para aquele dia. Adquira novos conhecimentos, leituras, amizades. A internet hoje possibilita esse contato, mesmo que não físico, mas de forma virtual, e que não nos deixa sozinhos. E busque na memória momentos da sua vida em que sentiu extrema felicidade. Procure reviver, nem que seja mentalmente. Vá para um lugar tranquilo, uma praça, uma lagoa, o que você tem à sua disposição. Nós sempre temos meios e pessoas que irão nos ajudar, mas a nossa ajuda tem que principalmente partir de nós mesmos, da nossa mudança de foco, redirecionamento de pensamentos e sempre com fé em Deus. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela noite de hoje. É um prazer enorme, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar ideias, pensamentos, sentimentos, vibrações, nessa vibração maravilhosa desse perfil que propaga a doutrina espírita, que é o perfil Espiritismo Consolador. Muito obrigada mais uma vez, Nedina. E vamos encerrar com mais uma prece, agradecendo, se possível, se você se sentir à vontade, feche os olhos, respire fundo, agradecendo mais uma vez pela inspiração dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães, agradecendo pelos ensinamentos valiosos e pedindo a proteção e o direcionamento para que tire do seu sentimento, do seu coração, todos esses pensamentos negativos. Imagine Jesus agora impondo as mãos sobre a sua cabeça
E das mãos dele sai uma luz que vai irradiar por todo o seu corpo. Imagina essa luz entrando pela sua cabeça, tirando todos esses pensamentos negativos, de autoextermínio, de depressão, de vontade de que tudo acabe. Tire esses pensamentos da sua cabeça e coloque agora só bons pensamentos. Essa luz vai entrando para o seu coração e vai tirando todas as frustrações, ansiedades, tudo que é de ruim do seu coração, esse aperto, essa angústia, essa melancolia, sai agora. E dê lugar a uma paz, a uma tranquilidade que vai se irradiando e descendo, tirando do seu sistema digestivo tudo que é de ruim, todo mal-estar, a indigestão, e desce para suas pernas, te dando forças para seguir o caminho que devemos seguir, enfrentando todos os obstáculos, enfrentando todos os problemas que porventura surgirem, e coloque todos os seus problemas nas mãos de Deus. Confie no Senhor que Ele proverá. Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o que lhe cabe. Essa luz agora vai se irradiar por toda a sua casa, cada cômodo da sua casa, pela vizinhança, e vai se irradiar por toda essa semana. E nessa luz, nesse clima de paz, eu agradeço mais uma vez pela possibilidade de estar aqui reunidos com vocês. Muito obrigada, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita harmonia e de muita tranquilidade. Fiquem com Deus.